Então vamos lá para o nosso 15º encontro desse nosso estudo de formação de médiuns, direcionados realmente aos médiuns de fala e direcionada aos evocadores. Nós vamos fazer agora, nós trabalhamos a questão dos suicidas, nós já trabalhamos a questão dos espíritos sofredores, dos maus espíritos, e agora nós vamos trabalhar a questão dos espíritos obsessores. Porque junto dos suicidas, os obsessores são os espíritos mais comuns nas reuniões mediúnicas, não é? Isso nós estamos falando da categoria assim dos espíritos imperfeitos, né? Nós estamos excetuando anjos da guarda, desse segundo bloco, porque tem que lembrar que nós começamos com os anjos da guarda, como tem que ser. Vimos um pouco sobre os bons espíritos, espíritos familiares, mas agora nós vamos nós tratamos nesse final desse grupo, né, dos obsessores, primeiro suicidas, diferenciar espírito mau, e agora vamos terminar com espíritos obsessores. Para isso eu vou usar a prece, porque essa prece, junto com o livro dos médiuns, a parte da obsessão, e com alguns artigos da Revista Espírita, claro que tem muito material sobre a obsessão, mas esses artigos são realmente o que nos orientam melhor, né? Você vê a teoria lá no livro dos médiuns, se debruça sobre esse texto do Evangelho e pega os casos da revista. Então ele vai primeiro nos mostrar, lembremos que a gente sempre faz, a gente vai estudar a prece já como uma evocação. A prece para ser dita pelo obsediado, eu não vou fazer, porque aí seria um outro estudo. Nós vamos fazer a prece pelo obsessor, tá? Mas eu quero antes fazer realmente o prefácio. Aí a gente já aprende muita coisa no prefácio. Kardec diz no prefácio: a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta muitos caracteres diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas, traduz-se na mediunidade escrevente pela obstinação de um espírito em se manifestar, com exclusão de todos os outros. De lá, o seu grupo é a... Oi. Não é, o seu curso é qual? Ah, é a primeira vez que você está vindo? Desculpa, gente. Não, como é seu nome? Sandra, né? Tudo bem, Sandra. Depois a gente conversa com você. Acho que o Audálio lá embaixo não falou, porque nós temos 2 cursos. Aí Coisa boa, né? O Audálio realmente... A gente pode demitir o presidente? O impeachment do presidente? Porque a gente deixa o presidente lá embaixo para fechar o portão. Não, brincadeira. É porque nas noites de quarta-feira são 2 estudos, um estudo mediúnico e um estudo de magnetismo, não é? Por isso que eu... Será que é do grupo do magnetismo? Mas tudo bem, depois a gente conversa com você, tá certo? Seja bem-vinda. Então, gente, olha aqui, nós temos essa questão aqui, ó. Mas só para eu ficar mais tranquilo, alguém vê onde é que o Audálio está, vê se está aqui, diz a ele que o portão está aberto, porque agora, Mas pôs o cadeado? Não, é porque agora entrou uma pessoa do bem, mas, né, ele está aí? Olha lá, Eduardo, para mim, por favor. Tá? Então, olha, a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um
indivíduo, né? Então, isso aqui já cai por... Tem muita gente que gosta de perguntar assim, existe obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para... Não, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. Não, não há. A obsessão, o conceito é claro. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Ponto. Agora, que nós podemos dizer que uma outra pessoa pode influenciar outra, claro que pode, mas isso aí é você pegar o conceito por extensão. Isso daí é o que a gente chama, né, de conceito por extensão. Mas eu não posso classificar como obsessão, porque se eu fizesse isso, eu teria que pegar os meios de combater a obsessão que estão lá e aplicar no encarnado, e não funciona. Não funciona, ali é outra questão. Né? Já pensou se fosse dessa maneira, que tem lá, né, ó, a prece para afastar os maus espíritos. Isso não vai funcionar para os maus espíritos encarnados. Porque se fosse assim, a gente ia ficar só fazendo a prece, não precisava fechar as portas, não precisava fazer nada. Não, é porque aí é uma outra situação. Então a gente tem que deixar claro. O Kardec, quando trata de obsessão, do mau espírito, e é sempre do mau espírito para um encarnado. Essa é a obsessão, a definição é essa. Agora, por extensão, que a gente pega um conceito e a gente pega uma definição e coloca para várias situações, né? E aí a gente acaba para se entender. É igual algumas pessoas têm no magnetismo, quando diz assim, né? Ó, o magnetismo é uma doação de energia. Tem gente que não concorda com isso de maneira nenhuma. Por quê? Porque a energia é uma lei da física. E a energia, ela sempre, quando um ganha, o outro perde. Então ele diz assim, olha, o que se doa ali não é energia. É melhor você usar a palavra que o Kardec usa, que é você doa fluidos. Por quê? Porque a energia é um conceito físico. Mas, por extensão, eu posso dizer, essa pessoa tem uma energia boa. Esse ambiente... não tem nada a ver uma coisa com a outra. Energia é física, fluido. Eu não vou entrar nessa. O curso de magnetismo está aberto, tá, Graça? Vai, se inscreva lá, porque senão vai dar muito trabalho para explicar isso. Eu só estou querendo dizer que a gente pega assim, que a gente pega um conceito por extensão. Você pega um conceito e por aproximação você utiliza. Então você vai dizer assim, as minhas eu posso estar, pelo meu sofrimento, incomodando um espírito? Pode, mas nós não podemos chamar isso de obsessão. Não é mais obsessão. Mas isso não quer dizer que eu não interaja com os espíritos. Ele só faz a definição, por quê? Porque ele quer estudar esse fenômeno. Qual é o fenômeno que ele quer estudar e esgotar? A ação dos maus espíritos sobre o encarnado, mau espírito sobre o encarnado. É tanto que nós não podemos dizer, como foi um caso recente, que a gente ainda está estudando, mas tudo aponta para que um espírito se aproxima de uma criança e essa criança começa a passar mal, mas o espírito não sabe que está desencarnado. Nós não podemos classificar isso como um espírito obsessor, porque ele nem tinha consciência do que estava acontecendo. Então, se o espírito, pela sua presença, causa uma perturbação, mas nem ele sabe que é ele que está causando, ele não pode ser considerado um espírito obsessor. A obsessão tem que ter essa característica, essa predominância do desejo do mal, do desejo de uma vingança, tem que ser nesse sentido, tá? Inveja, é isso que caracteriza a obsessão. Tem umas perguntas já, o pessoal na primeira fala. Cícero. Tem uma ali, eu passo já. Oi. Não, Cícero, porque eu prestei atenção aqui, quando ele diz assim, para ser a obsessão, essa ação ela é persistente. Porque a gente tem a mania de dizer que tudo é
obsessão, né? Mas eu estou vendo aqui precisa ser uma ação persistente. A obsessão tem essa característica. É porque as pessoas confundem a influência dos espíritos com a obsessão. É porque os espíritos nos influenciam, mas nem todos os espíritos nos obsediam. É outra coisa. Então há uma confusão. E as reuniões mediúnicas têm que ter isso muito claro, porque às vezes o espírito está obtendo tendo uma influência sobre aquele ser, aquele encarnado, mas isso não é uma obsessão, passa, dependendo, rapidamente passa. Então eu não posso, e uma outra coisa, eu não posso usar a obsessão como desculpa, assim, tudo que eu faço de errado é por causa do obsessor. Não, é você mesmo, não põe a culpa em obsessão, são escolhas suas. Ele vai já ver aqui umas definições melhores. Magda? É só sobre esse caso, você falou que o espírito não tem a consciência que faleceu e causa um mal no encarnado. Sim. No caso, não seria considerado uma obsessão. Não é uma obsessão. Porque ele não sabe, ele não deseja. Ele não deseja fazer o mal, ele não deseja. E esse sentir mal da criança, por quê? Porque troca de algum fluido, alguma coisa? Aí vamos ter que perguntar aos nossos guias, que é o que a gente está fazendo, Pois né, então Eudes? é. A gente vai tentar entender, Ah, né? é. A gente vai tentar entender. Gente, é como assim, ó, deixa eu só dizer uma coisa. Voltando para o magnetismo, que a Graça quer entender e eu não respondo as perguntas dela, né? Ó, por exemplo, ó, tem pessoas que colocam o chamado mal olhado na criança, né? E tem pessoas que fazem sem saber. Ela não tinha a intenção. Por incrível que pareça, muitas vezes a pessoa tem uma admiração exagerada. Há uma admiração exagerada. Então, veja, não precisa necessariamente. É porque assim, gente, até quando a gente quer ser bom, a gente faz errado. Por quê? Por causa das nossas imperfeições. Às vezes a gente quer acertar e acaba errando. Mas o que ele vai dizer é que essa obsessão, ela apresenta muitos caracteres, né? Então não tem uma coisa exata, que vão da influência moral, pensamentos, ideias, mas vejam como a obsessão é uma coisa muito grave, porque ela tanto pode ir sem os sinais perceptíveis exterior, nada ali por isso que eu gosto muito do texto, quem já me viu falando sobre o texto da melancolia, eu acho que a melancolia vai mostrando todo o caminho que leva à obsessão. Aquele texto da melancolia mostra o passo a passo, que é o desgosto da vida, quando a gente às vezes acha que não consegue vencer as provas, não consigo passar, tal, desemboca na obsessão. Aquele texto eu acho um texto chave para entender, mas vai até a perturbação completa do organismo. Então, o que isso quer dizer? Eu posso estar doente fisicamente por conta de uma obsessão. Eu posso estar doente fisicamente por conta de uma obsessão e eu posso adoecer físico mesmo, e posso também as minhas faculdades mentais. Então, muitas pessoas enlouquecem por ação da obsessão. E aí, o Espiritismo, o Kardec deixa bem claro, o Espiritismo é o melhor preservativo para a loucura e o suicídio. Agora, vejam, as pessoas não entenderam. Não é que o Espiritismo é a cura da loucura. Ele é o que nos impede de chegar chegando nela, aí não é mais só algo que o Espiritismo dá conta. Você precisa de tudo que está envolvido, o apoio clínico, todo o apoio, né, psicológico, psiquiátrico, tudo o que está envolvido. Agora, para evitar a loucura, o Espiritismo é o melhor preservativo. Então, essa é uma diferença, porque muitas vezes as pessoas nos trazem aqui na casa casos onde a loucura já está estabelecida. E, às vezes, por anos de medicamentos muito pesados. Talvez, se esse caso, no princípio, tivesse sido trabalhado à luz da proposta espírita, a pessoa não tivesse chegado naquele estado. Mas agora, já estando, nós não temos condição de resolver sozinho. É a mesma coisa da adicção.
O espiritismo não dá conta sozinho de resolver os problemas dos vícios químicos. Nós não damos conta. Nós oferecemos todo um apoio, todo um aparato, toda uma base emocional, uma base espiritual, mas a gente não dá conta de resolver, porque tem um elemento material. É um elemento material. Então, a gente não dá conta sozinho. Cícero, só uma perguntinha rapidinho. No tu falar Deixa eu só questão- fazer só uma Tá. pergunta. Vocês acham que eu saio do primeiro parágrafo hoje? Felipe, acha que não, né? Tá Não, bom. Felipe é não. meu apoio. Sim. Ó, no caso, você diz, né? É sempre a intervenção de um espírito mau com a pessoa. Então cai por terra aquela questão, por exemplo, da obsessão de desencarnado para desencarnado. Os espíritos não obsediam. De desencarnado para desencarnado, não. Não obsediam. Agora sim, quando você vai vendo, um espírito perturba o outro, um espírito aparece para o outro e ele fica acusando, você é um assassino, o espírito quer que o outro sofra, mas isso não é mais uma obsessão. Não, não, e ali eles estão no meio deles, no mundo dos espíritos, eu não poderia pensar como uma obsessão, porque eles se veem. Eles estão. Assim eu teria que dizer que todos nós aqui estamos obsediando uns aos outros. Então, ele usou o termo para esse caso, é a ação do mau espírito sobre nós. Assim como não existe obsessão boa, não existe obsessão boa. É mau espírito sobre o encarnado. No mundo dos espíritos, as relações normais. Eles têm os diálogos, têm as perseguições normais como tem, mas não dá para classificar isso de obsessão, não. Agora, o que nos interessa é isso aqui, ó. Oblitera todas as faculdades mediúnicas, porque isso é o que importa para o nosso grupo. O médium obsedado tem todas as suas faculdades adulteradas, obliteradas, atrapalhadas, né? Por isso que nós temos que ficar muito atento quando o médium está obsedado. Por quê? Porque a comunicação dele deve ser examinada com muito cuidado. E engraçado, não é só a comunicação que ele der assinada a bons espíritos, não. Mesmo a comunicação dos maus espíritos tem que ser examinada, porque pode não ser o mau espírito que está sendo, de fato, ou o espírito obsessor. O que é que acontece? É muito comum a gente faz uma reunião para um espírita e vem outro no lugar, e vem outro, e nunca chega naquele de fato, né? Isso aí já é um problema que ele está colocando, né? E aí ele diz assim, traduz-se na mediunidade escrevente pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros. Então é o espírito que não deixa outros escreverem e vem outros sempre no lugar daquele. E tem um detalhe que não está aqui, mas o Kardec apresentou, é que talvez seja o mais comum na faculdade escrevente, que são as interrupções. No meio da comunicação, um espírito atrapalha o que estava escrevendo, ele toma o lugar do que estava escrevendo, aí o Kardec vai dizer que é daí a gente vê, entre textos tão bons, você vê coisas equivocadas. E aí, como é que você faz? Você retira a parte equivocada e usa o que está para aproveitar, porque às vezes isso é uma fragilidade do espírito, você fica atento, o espírito não sabia tudo, mas às vezes é uma obsessão mesmo. Tem um caso muito conhecido, né, que tem uma médium chamada Senhora Costello, não sei como pronunciar, até porque já é um pseudônimo que ela usava. E ela, na Sociedade de Paris, ela escreveu uma comunicação pelo espírito chamado George, que era o espírito familiar dela. Alguns tradutores, eles cometem um equívoco, né? Eles traduziram não se devia traduzir nome dos espíritos. Se o nome do espírito é George, devia deixar George. Por quê? Porque no Evangelho ele colocou como Jorge.
E aí, às vezes, tem comunicação de Jorge e George. Parece que é dois espíritos, mas é o mesmo, né? Tem alguns evangelhos que traduziram como Jorge, pela mesma médium, né? Aí o que é que acontece? A sua última comunicação na sociedade, ele fez um texto com tópico 1 e 2. Tópico 1 e tópico 2. O Kardec não gostou do tópico 2 e só publicou o tópico 1. Por quê? Porque no tópico 2 da comunicação, era 1, 2. Ele descia a lenha no chamado movimento espírita da sua época. Né? Disse um monte de coisa, né? O Kardec, vendo que aquilo ia dar problema, ele disse, não vou publicar isso aqui, não. O primeiro tópico é muito bom, mas o segundo eu não vou publicar. Na Sociedade de Paris, você, quando era médium, você dava... você, quando tinha a comunicação, ficava 2 cópias. Uma cópia ficava no registro da sociedade e uma outra cópia ficava com o médium. E esse médium poderia utilizar, por exemplo, se ele quisesse lançar um livro, se ele quisesse compartilhar com outros grupos, ficava a critério dele. E a senhora Costel tinha um cunhado que tinha um jornal e ela submeteu a análise para o jornal a comunicação com os 2 tópicos, 1 e 2. O que foi que aconteceu? Ele publicou o 1 e o 2. Resultado, confusão generalizada. As sociedades espíritas dizendo isso, dizendo um monte de coisa. E o Kardec não deu uma palavra, porque ele disse, eu não vou me meter nessa história, porque eu só publiquei o 1. Quem publicou o 2, que responda, que se responsabilize. Resultado, ela saiu da sociedade por conta disso. O Espírito Jorge não mais se comunicou, não mais deu uma questão, e a prudência do Kardec estava certa. Por quê? Porque os grupos ficaram brigando entre si. E ele dizia, não é responsabilidade minha, eu não publiquei. Eu só sou responsável por aquilo que eu publico. O que outros publicam, então, ele, quando não publica a segunda parte, ele já sabia. E aí você vai ver que o Georges, que deu comunicação boa, mas que eu não acho que é um espírito superior, essa é a minha opinião, para que vocês saibam, tem comunicações dele no Evangelho, no Livro dos Médiuns, mas não é um espírito superior. Não é porque muitas vezes a pessoa pensa que só o espírito superior da escala é que pode dar boas comunicações. Não, porque o George deu essa comunicação e fez a maior confusão, e ele tem algumas comunicações que o Kardec diz, não, o George é um pouco empolgado. Então a obsessão tem esses aspectos. Rodrigo, você quer falar alguma coisa? Só para precisar, meu amigo, que essa questão que você já falou, né? Rodrigo está baixo. Deixa só o Felipe aumentar seu som aqui. Só um instante. Que coisa boa, né? Dizer que meu som está baixo é quase um elogio. Pronto, pode falar agora, Rodrigo. Então vamos lá, olha, as obsessões, elas são um dos males mais graves a que está sujeita a humanidade, né? Se a gente fosse pensar nas doenças físicas ou psicológicas, nós teríamos que, sem dúvida, colocar a obsessão como um dos males mais graves, dentre os mais graves existentes. E eu acho que uma relativização do conceito enfraquece um pouco esse argumento de que as obsessões são um fato grave. Porque então tudo vira obsessão. E isso é pouco técnico, isso fragiliza um pouco a ciência espírita. Porque, vejam, em qualquer ciência, se a gente generaliza demasiado um conceito qualquer, e tudo pode ser aquilo, então nós temos um problema, porque se tudo pode ser aquilo, então você precisa apresentar um método consistente para resolver tudo.
e isso não existe. Né? Então, o que o Cícero falou é tão importante que eu queria passar ali com um destaque. Se a gente não entende que a obsessão é uma das coisas mais graves, extremamente grave, feita por maus espíritos, e não pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores, eles não obsidiam ninguém. A categoria dos obsessores ela é sempre dos maus espíritos. E das fascinações, ainda pior, são maus e hipócritas ainda. Né? Sempre são maus. Você não tem como circunscrever bem o que é uma obsessão, o que não é, se você não tem uma clareza disso. E você não pode lançar mão dos meios adequados para combater esse mal, que é talvez um dos mais terríveis existentes, né, na humanidade, uma das afecções ou uma das enfermidades mais terríveis e com potencial destruidor infinito, dado que elas nem sempre apresentam as mesmas características entre os indivíduos, como disse o Cícero, a mais simples influência moral, mas que pode levar alguém a cometer atrocidades, a fazer escolhas que levem à ruína financeira, a destruir lares, levar as pessoas à bancarrota, por essa simples influência moral má e persistente, adulterando, por exemplo, os raciocínios capciosos, né? Por raciocínios capciosos, as reflexões que alguém faz. Então, é bem importante isso, porque assim, quando a gente pergunta, fulano está sob uma obsessão, a gente não está perguntando se fulano está sob uma má influência, se fulano tem maus espíritos ligados a ele. Nós estamos perguntando, de maneira bastante técnica, se há esse quadro terrível, único, bem específico, que é a ação má de um mau espírito sobre ele de maneira persistente. Esse vínculo existe esse quadro, é isso que nós estamos perguntando. E se os espíritos dizem que sim, quer dizer que essa pessoa está sofrendo de um dos mais terríveis males possíveis de se sofrer sobre esta terra, e nós vamos precisar, a partir de agora, descobrir quais são os melhores meios de combater esse quadro já instalado. Não se trata aqui de uma má influência fortuita, de um espírito que sofre ligado a essa pessoa. Não. Aqui nós estamos falando de uma vinculação fluídica significativa de alguém que sofre a ação de alguém muito mal está morto, tá? Então é isso que a gente precisa ter clareza. Só essa minha contribuição. Muito obrigado, Rodrigo. Vocês vão ver que agora o Kardec vai caracterizar a obsessão. Vejam nesse parágrafo agora. Ó. Ele diz, primeiro, que os maus espíritos estão na Terra porque por conta da inferioridade moral dos seus habitantes. Então, nós temos no nosso mundo, circulando por aqui, pelo nosso mundo, maus espíritos. Vejam, reforçando isso que o Kardec é o Rodrigo, que o Rodrigo acabou de dizer, o Kardec diz que a obsessão é um dos flagelos com que a humanidade se vê a braço. Então, não é algo... Eu não posso caracterizar qualquer pessoa, por exemplo, assim, poxa vida, a minha vida não está legal, não sei o que. Isso é uma obsessão. Cuidado, obsessão é técnico, é um termo técnico. Ele vai já mostrar, ele vai refinando para não dizer que todo mundo está obsedado, como é o comum, quando na verdade a maioria está, como ele já tinha dito no Livro dos Espíritos, sob influência dos Espíritos. Nós vos guiamos. Lembra quando os Espíritos dizem isso lá com relação aos Espíritos? Os Espíritos vos guiam, eles dizem. Então, aqui ele coloca como um flagelo. Aí, aqui também, no final, tem algo que as pessoas não sabem, ou que normalmente elas não esquecem. Esse bloco de prece, gente, é o último bloco, é para os doentes e obsedados.
São dois grupos, né? Primeiro, o grupo das preces gerais. O segundo bloco, preces por si mesmo. Terceiro bloco, preces para os que já não são da terra. Quarto e último bloco, para os doentes e obsedados. Então, por que ele coloca doentes e obsedados no mesmo grupo? Porque doente não tem nada a ver com obsedado, né? Mas por que ele coloca doentes e obsedados nesse último grupo? Por conta disso assim, ó. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação e, como tal, aceita. Olha a expressão. Deve ser aceita como tal. O que eu quero dizer quando eu digo que é uma prova ou uma expiação e devo aceitá-la como tal, o que é que ele está dizendo? Prova é sempre escolhida. É uma escolha minha. Foi fruto das minhas escolhas. E expiação são, digamos assim, são respostas de ações que eu tomei. Por que é que eu devo aceitá-la como tal? Ele está dizendo assim, ó, você tem responsabilidade. Não é algo que jogaram em você. Não é algo que você pegou. Não, é uma responsabilidade sua. Se eu não aceitar no processo que eu sou responsável, eu não consigo a moralização do espírito. Eu não consigo criar, porque muitas vezes o espírito não pode ser moralizado, mas eu crio vigor moral. O que é o vigor moral? É um fortalecimento da minha alma tal que, embora eu esteja ouvindo o que o espírito está mandando eu fazer, eu não faço. Esse é o vigor moral. O espírito diz, você é isso, você é aquilo, e não é uma vez ou outra, porque lembra, ação persistente. Mas eu tenho um vigor moral de dizer, eu não aceito essa sua sugestão, tá bom? Então, isso tem que ficar muito claro. O Audálio vai comentar. Não, se só uma pequena dúvida, a questão ainda aí, está falando aí da expiação e da prova, né? Uhum. No caso, a expiação seria já a resultante De ações pretéritas que eu não consigo mais modificá-las, né? Isso, Já é o resultado, já. Então, isso, já é o resultado das minhas escolhas. Outras. A expiação tem que ser... E agora lembra, ó, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, tá certo? Porque agora, quando eu estou na expiação, é duplo papel. Eu estou pagando uma dívida, mas é uma prova eu me manter pagando, né? Me manter fiel. Mas tem coisa que não é, eu não estou pagando, são escolhas para o meu adiantamento, então não é expiação, é porque todo mundo a gente pensa, há uma diferença, tá? Oi, Eudes. Eu queria dizer que eu estou no segundo parágrafo. E Cícero, infelizmente, ficou martelando aqui na minha cabeça uma coisa ainda do primeiro parágrafo, que eu queria voltar. É porque é o seguinte, quando você começou a falar a respeito de algumas situações que eu tinha como certa, né? A obsessão do encarnado para o desencarnado, entre encarnados e tal, isso ficou aqui meio que martelando na minha cabeça, porque não só nas obras complementares, espíritas, subsidiárias, como também em obras de Umbanda e outros segmentos desse tipo, fala-se em falanges, e Jesus falava disso, né? Fala-se de espíritos em conjunto, que um utiliza o outro para comandar uma obsessão, fala-se em ovoide, fala-se em chip implantado em pessoas, fala-se em tantas coisas, que aí quando você falou isso aí, eu fiquei, puxa, será que, porque o Kardec não falou
a gente não vai tratar desse tipo de coisa? Será que isso tudo é fantasia? Enfim, ficou aqui na minha cabeça martelando essas coisas e, se fosse possível... Mas, deixa eu só dizer aqui uma coisa. Amanhã a gente vai fazer uma live sobre a não retrogradação, tá? Amanhã, por exemplo, a gente vai responder muitas perguntas no estudo de amanhã sobre isso, da não retrogradação. O espírito, ele não pode retrogradar, né? Retroagir, ele não perde determinadas questões. A obsessão, ele coloca como uma ação persistente e é uma ação moral. Como é que se dá? De várias maneiras. Algumas a gente tem que descartar. Baseado-se no quê? No livro dos médiuns. Uma que você pode descartar, dessas que você citou, essa questão que tentaram apresentar. Eu não sei porque eu parei de ler a literatura moderna, né? Assim, essas leituras que foram feitas, né? Alguns relatos eu parei porque eu achei que, digamos assim, desandou geral, né? Desandou geral. Uma das que você pode descartar, e eu queria deixar isso bem claro para todo mundo, se você colocar Kardec como o guia, né? E é o nosso grupo, o nosso estudo é baseado em Kardec. Uma delas é de chip. Um negócio de chip. Que tem umas pessoas que disseram que os espíritos implantam chips na gente e controlam, né, com chip. Gente, não faz o menor sentido isso. Sabe por quê? Porque as pessoas pensam assim, né, que a tecnologia é algo que nos surpreende, né? Isso aqui tem um chip aqui que faz tudo. Então, eu tiro esse chip daqui, coloco no outro celular e, né, ele está lá, tudo que está aqui nesse. Vocês já pensaram, sei lá, quantas fotos a gente tem? Eu tenho, sei lá, milhares de fotos aqui, milhares de fotos aqui. Já pensou se fosse transformar em álbum? Aqueles álbuns que a gente tinha em casa, tem música, tudo está aqui, né? E aí as pessoas assim, então os espíritos devem ser muito, muito inteligentes, porque os espíritos maus também podem ser inteligentes, eles devem usar essa tecnologia. Só que a gente não está entendendo que a tecnologia deles, que é a influência do pensamento, é muito mais potente do que qualquer chip. Não faria o menor sentido se um espírito que pode pensar, ele pensa, surge, porque no mundo dos espíritos, o pensamento, o espírito transforma o pensamento dele. Gente, olha como é a questão. Então, aqui, você, para médiuns videntes, é claro, né? Vamos pensar um médium vidente. As pessoas acham que o espírito, ele fica com eu desencarnei, eu vou querer mudar logo de aparência rapidamente, eu não aguento mais minha cara, né? Eu vou querer uma aparência melhorada, né? Eu vou querer dar uma aparência melhorada. Mas a pessoa acha que você vai ficar com aquela aparência o tempo inteiro da sua última encarnação. Isso, gente, ocorre se o espírito quiser aparecer para um médium vidente que o identifique. Mas se ele está conversando com outro espírito que não conviveu com ele nessa encarnação, mas numa outra encarnação, e a referência visual dele é aquela outra, automaticamente ele está com aquela outra. Ele muda na hora. E ele aparece para aquele médium vidente com a encarnação que ele precisa para ver. Então, quando o outro lá, o médium que veio, o espírito veio decapitado, veio com a cabeça na mão. Só para que o médium vidente identificasse, porque era um decapitado que foi evocado. Então ele veio com a cabeça na mão, porque quem você chamou um decapitado, mas aquela cabeça na mão dele não é a cabeça dele, porque o espírito não tem cabeça. Ele tem uma aparência, porque ele não tem, o Kardec é claro, os espíritos são claros em dizer, não dá para definir com nossas palavras o espírito. Não dá para definir. Mas o problema é que na obsessão por chip,
Eu acho que o espírito pode falar na voz da consciência. Para que botar um chip se ele pode ficar 24 horas falando no meu ouvido, na subjugação moral? Você não presta, você não vale nada. E não tem você não vale nada e eu gosto de você, né? É você não vale nada e eu não gosto de você. Ele vai ficar ali perturbando, ele vai criar situações assim, estão falando de você, ninguém gosta de você, está todo mundo contra você, e vai aumentando, criando uma espiral, né? Então, mas nesse pessoal que inventou o chip, eles disseram que é assim, o espírito materializa um chip no encarnado e ele fica controlando. Eu vou aceitar essa tese de que seja possível materializar o espírito para controlar, porque eu acho que seria burrice, porque é melhor falar na voz da consciência. É muito mais prático do que eu botar um chip. A tecnologia, né? seria uma coisa, tipo assim, eu trocar uma internet 5G pelo discado, aquele que vai ficar rodando. Mas vamos supor que esse chip possa ser materializado em alguém. O que é que você vai acontecer? Tem uma pergunta no livro dos médiuns muito interessante. O Kardec pergunta assim: os espíritos podem transformar água em medicamento? Pode. A água magnetizada, que a gente coloca, né, que o pessoal não quer que você aprendam. Os magnetizadores ficam, quando fala água fluidificada, não pode falar fluidificada, não pode. Nenhuma água é fluidificada. Por quê? Porque a água já é fluido. Toda água é fluido. Então, você nunca poderia... Não existe água que não seja fluidificada. Qualquer água é fluido. Então, toda água é fluida. É água magnetizada. A água que foi magnetizada pelos espíritos, transforma aquelas moléculas em medicamento. Muito importante o uso da água magnetizada, por exemplo, nas subjugações, nas obsessões graves, ali para ajudar. Muito, muito importante a água magnetizada. Então, pode, Kardec diz assim, aí os espíritos dizem, pode sim, pode ser feito na água magnetizada, muito comum entre os magnetizadores. Aí ele diz assim... E os espíritos conseguem, eu não tenho uma palavra certa que seria, é importante sempre usar os verbos corretos. Ele pergunta assim: e os espíritos podem fazer, porque eles podem transformar em remédio, pode transformar em veneno? Porque eles não podem transformar em remédio. Eles sabem transformar em veneno? Aí os espíritos dizem, sabem. Do mesmo que ele consegue transformar em coisa, né? Consegue. Mas ele diz, mas Deus não permite. Deus não permite que os espíritos transformem a água. Porque já pensou, gente, o nosso obsessor, na hora que eu fosse beber água, ele, virava veneno. Eu, né, desencarnava, ou então ia sofrer. Então está escrito lá que os espíritos não podem. Mesmo não, Deus não permite. Por quê? Porque está encarnado. Nós estamos encarnados porque Deus permite. É Deus quem disse assim, olha, vai encarnar. O espírito mal não pode querer acabar com a minha encarnação. Ele pode querer me levar a desistir da encarnação. Mas ele não consegue me matar. É uma lei, ele não pode, por quê? Porque Deus me deu essa condição. Então, se ele não consegue transformar água no veneno, como é que ele conseguiria fazer um chip, implantar em mim, de longe ficar me controlando? Deus não permitiria. Do mesmo jeito. Os maus espíritos, gente, é sempre porque eles querem nos subjugar moralmente, sempre no plano moral. Posso adoecer, mas ele vai já mostrar que a gente que fraqueja, mas a gente não pode nunca imaginar que é os espíritos assim, digamos, assim, tem todo o poder. E outra coisa, a questão de falanges, né? Claro, São Vicente até trabalha com a ideia de que é falanges. Agora, eu estou dizendo assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando é uma falange de maus espíritos, eles atacam mais uma obra, uma causa, mas um indivíduo. Muitas vezes é o espírito quem quer dizer que é muito,
para amedrontar. Porque a gente teria que perceber assim, mas gente, quem é que eu fui nas outras encarnações para ter uma falange inteira? Eu acho que a gente tem orgulho até na hora de ser obsedado, né? A gente quer logo que seja uma assim, porque nós não, porque a gente, você pega assim, quais são as pessoas na humanidade assim, que, digamos assim, que matou tanta gente, que tanto para ter logo uma falange inteira. Assim, a gente menos. Então, que existem isso, sim, o São Vicente deixa claro, ó, unam-se contra a falange dos maus espíritos, mas eles querem atacar obras, eles querem destruir conceitos, eles querem destruir coisas que tenham uma questão maior. Agora, o espírito vai lá na reunião mediúnica, e aí ele não quer ser moralizado, ele não quer participar, ele quer amedrontar e diz, eu sou muito, nós somos muitos, são vários que tem aqui, e aí às vezes ele muda de nome, diz que é outro, para quê? Para não confrontar a verdade. Eu sempre uso aquele exemplo, todo mundo sabe, que eu sempre falo, que é do aluno quando tira nota baixa, diz, mas foi a classe toda. Todo mundo estava brincando, né? Os alunos sempre diziam, não, mas todo mundo estava dançando, todo mundo estava fazendo. Porque quando você joga por coletivo, você diminui, né? Aquela questão assim, né? Eu me diminuo e me fortaleço também nesse sentido. Então, não nego, existe, o Livro dos Espíritos fala, o Kardec fala que eles caem, quando ele estuda os processos de Morzine, ele fala sobre espíritos maus que se juntam para fazer um ataque. Isso é claro. Agora eu estou dizendo, não vamos também banalizar e todo mundo é atacado pela falange de maus espíritos. Mas vamos supor que você seja um desses. Tipo, Rodrigo, acho que o teu caso é uma falange, né, Rodrigo? Acho que o caso do Rodrigo é uma falange. O meu... Não, no caso, eu sou a falange. O Rodrigo é a falange. Então, mas vamos supor que você seja um desses que tenha uma falange de maus espíritos. Você está nos ouvindo, ou você que está aqui presente, uma falange de maus espíritos. Eu preciso ficar tão desesperado? Ou assim, se for uma falange, ou for o que é pior? O que é pior? Ser uma ou uma falange? Qual é a questão? Gente, o problema da obsessão é não vincular-se com o anjo. Não importa a quantidade de obsessores. Se eu me vincular ao meu anjo da guarda, porque basta um anjo da guarda. E qualquer mau espírito, ordens de mau espírito, ó, não ficam presentes. Eles não têm essa condição moral. Assim, tipo assim, vamos juntar uns 1000 espíritos obsessores para atacar um anjo da guarda? Impossível. Impossível. É uma lei. É uma lei moral. A presença de Jesus expulsava os demônios. Expulsava, na hora, a presença dele expulsava os demônios. E os... Opa, só não... Cícero. Deixa eu só uma pergunta, Rodrigo, aí tu comenta. Então, Cícero, mesmo no caso das obsessões, como você está falando aí, seja individual ou de uma falange, essa ação ela é limitada. Sim, até um determinado ponto, não é isso? Sim. Vai ter um limite. Isso. Quando ela vai transgredir a lei divina, como é o caso, aí não, é barrado. Né? É barrado. Ele tem um limite. Ação. Ele tem. Sim, porque senão nós acabaríamos criando a ideia de que há um mal supremo, um mal absoluto, né? uma coisa que tenha um contraposto ao bem, assim, que possa fazer uma oposição, né? No sentido, voltaria para uma espécie de maniqueísmo, bem e mal, e não existe dessa maneira, não é assim que funciona. Então, as leis divinas não podem, eles não podem romper as leis divinas. Por isso que eles não retroagem. E aí a gente vai entrar nessa questão famosa, né, que as pessoas levantam. Mas você falou, mas amanhã na live eu falo, tá bom? Rodrigo, vá lá, fale lá. É rápido. Uma recomendação prática para quem fosse dedicar à cura de obsessões, né, que eu acho que seria relevante, né, a gente já lidou com o médium, nesse modelo kardeciano, que é o seguinte: quando você pergunta aos espíritos, fulano sofre de uma obsessão, e a resposta for sim, muitos espíritos influenciam e tal,
de duas uma. Se for verdade, ou seja, se ele estiver sob uma influência persistente de diversos espíritos, se for verdade, é melhor não evocar nenhum. Nenhum. Nesse caso, se isso for verdade, tomando por verdade, não evocar nenhum. Nenhum mesmo. Zero. Por quê? Porque se for verdade, se for 5, 6, 7, você não tem como fazer nenhum controle da autenticidade dessas comunicações. Nenhum controle. Não tem. O melhor que você pode fazer é orar, porque a prece, a gente vai ver mais à frente, é o mais eficaz meio de combate, e estimular que o obsedado também ore por si mesmo. Aí o que nós já vimos acontecer? Ele ora, nós oramos por alguns meses, aí de repente muitos problemas se resolvem e a gente percebe que sobrou um espírito. Então a gente pergunta de novo, pode aí ser o momento de evocar. Então, sempre que você estiver lidando com muitos, é provável que ali é como se fosse uma carne podre. É uma metáfora que atrai muitas moscas. Você precisa primeiro isolar as variáveis para ver o que sobra. E às vezes vai sobrar uma mosca só. Aí é a hora de a obsessão, não apenas só pela prece. Claro, estou falando das obsessões graves, não aquelas que se resolvem pela transformação oral do obsedado, que é a sua maioria. Mas às vezes a pessoa está fazendo esforços, está orando, e ela conseguiu afastar aqueles espíritos que estão mais na beirada, né, do problema dela. E aí sobrou um só. Aí sim é o momento de evocar. Então, a gente às vezes vai precisar esperar por meses até que isso aconteça. Você precisa observar bem antes de tomar essa decisão. Por quê? Porque justamente por isso, se você começa a evocar num caso que tem vários, você não vai obter resultado algum, você vai ficar enxugando gelo, você pode ser enganado, você será enganado, e você não vai ter como controlar nenhuma variável. Vamos fazer logo a parte que nos cabe, né? É uma pergunta? Oi. Por Cícero e também por Rodrigo, se for o caso. No caso de obsessores que, nas manifestações dele, em pessoas qualquer, que eles fazem com que eles consigam fazer atos bárbaros, matar, né, sufocar, isso é controlado. Por exemplo, se a pessoa disser assim, sentir naquele momento da obsessão, que ela pode conter, ela acha que ela tem autodomínio disso, ou o obsessor ele faz com que a pessoa perca totalmente o controle para exercer um ato mais grave? A gente vai andar isso um pouco mais na frente, tá? Porque ele vai falar de obsessão grave. Mas, assim, eu queria sempre lembrar que mesmo nas possessões por maus espíritos, seja qual for o nível de domínio, sempre existe no obsedado uma força capaz de dizer para. Isso ele vai já dizer assim, que às vezes você vai precisar de muita ajuda, que é a chamada obsessão grave. Mas mesmo nesse caso, tipo assim, ninguém está entregue a uma obsessão e diga assim, olha, Senhor, desiste da existência e pronto. Não há. Isso pode ocorrer, eu não querer, tudo mais, né? Isso aí pode, vários autores estudaram isso. O Kardec refez sua forma de pensar, porque ele não acreditava na possessão e depois ele modificou de ser, a possessão existe, mas sempre há a mão socorredora de Jesus para nos erguer. Mas lembremos que é prova, não é praga.
Não jogaram em mim. Agora ele vai dizer, porque realmente eu não vou conseguir entrar nas obsessões graves hoje, essa semana que vem. Ele vai dizer assim, ó, do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre resultado de uma imperfeição. Então aqui, os presentes que já passaram por obsessão, que já sofreram obsessão, vocês já descobriram que imperfeição deu acesso à obsessão? Se você não descobriu, as nossas conversas com Eudes, né? O Eudes está na transição, o Eudes está no período de transição. Às vezes você fica pensando nisso, sabe, Eudes? O que é que falta muitas vezes é essa pessoa pensar, ou no atendimento fraterno, ou nas palestras, ou onde ele for, ele dizer para ele, por isso que eu digo, acolher sempre. Nunca pode faltar o acolhimento, mas nunca pode faltar a chamada de responsabilidade. A pessoa chega, eu sofro uma obsessão. Aí você tem que perguntar. Você já, não no primeiro dia, no primeiro momento, né? Ninguém está dizendo assim, ei, é imperfeito. Não é assim, né? Acolheu. Mas você tem que, em algum momento, perguntar para ela, você sabe que imperfeição permitiu, que imperfeição sua permitiu o acesso desse espírito? Porque se você não perguntar isso, o que é que vai fazer? Semana que vem, ou ano que vem, daqui a pouco, essa pessoa vai sofrer obsessão de novo. E o que é que a gente vê nos nossos grupos? Os nossos médiums sofrendo obsessão. Por quê? Porque eles não conseguem perceber as imperfeições que estão dando acesso àquele espírito. Eles não conseguem perceber qual é a imperfeição que eles carregam. Ou se conseguem perceber, eu estou vendo as cabeças se mexendo ali, ou se conseguem perceber, não buscam combater a imperfeição, porque é dolorosa. É doloroso. E por outra coisa, lembra expiação ou prova. Muita gente não sabe, mas algumas obsessões só vão ser vencidas quando você morrer. Porque ela vai durar a vida inteira. Já tive gente se tremendo ali. A obsessão vai durar a vida inteira. Porque a vida é uma prova. E tem espírito que não acredita em você. Porque, gente, é porque a gente não percebe que a gente fez mal ao espírito. Aí agora eu estou aqui me esforçando, venho para o centro espírita toda semana. E o espírito não quer saber se eu venho toda semana. Ele lembra de tudo que eu fiz. Então ele não acredita em você. Os encarnados não fazem isso, né? Eles não acreditam na gente, né? O encarnado fica esperando. Eu sabia que não prestava. Eu sabia. O espírito faz a mesma coisa. Então ele fica na espreita, principalmente porque assim, eu posso falar por experiência própria, né? Eu até lembro assim, ó, eu sei exatamente onde um espírito me ataca, ou espírito que me ataca. Eu sofro uma obsessão, daí, quando você diz eu sofro uma obsessão, você já sabe que todas as comunicações que vêm por mim... Rodrigo, você ainda sofre obsessão, né, Rodrigo? Só para confirmar aí. Claro que sim. Alô? Então, você já não vê uma comunicação pelo CIS, não tomem logo assim, não, porque como sofro obsessão, como o Rodrigo sofre obsessão, as comunicações podem conter erros, mas como a gente também está tentando combater, eu espero que sim, viu, Rodrigo, da tua parte, estou falando por ti. Isso quer dizer que a misericórdia divina nos permite, vez ou outra, obter algumas comunicações boas. Isso é para todos os médios. Eu estou puxando a responsabilidade porque eu estou citando um caso, né? Não, sim, não. Esse deveria ser o princípio. Por isso deveria se autoanalisar. Mas às vezes, porque autoexame, o exame de consciência é uma coisa tão trabalhosa e graça que às vezes de noite a gente só quer dormir. Aqueles que dormem, né? Aqueles que só querem dormir, às vezes eu só quero ver um filme. Eu não quero lembrar do meu dia. Isso é
o maior erro que a gente comete. Eu deveria lembrar do meu dia, mas aí quando a gente chega, a gente não quer mais nada, não quer nem o cansaço, né? Então, se possível, eu não quero lembrar. Isso faz o quê? Com que eu não perceba onde foi que o Espírito adentrou, né? Então, eu consigo perceber muito bem a ação do Espírito e eu sei que, por exemplo, esse aí eu já, não é que eu desisti, né? Eu estou naquela fase, vença pelo cansaço. Eu sei exatamente o que ele quer. Ele quer mostrar, no meu caso, estou falando no meu caso, o que esse Espírito mais se empenha é mostrar que o Espiritismo não faz diferença na minha vida. É só isso que ele quer. Ele quer dizer assim, ó, tu lê, tu estuda, mas tu não presta. É só isso que ele quer. Não, você não conhece teu passado, teu presente. Então, porque é isso que o Espírito... Porque qual é a maior, digamos assim, ó, qual é a maior contribuição para os maus espíritos que nós damos? Não, qual é a maior contribuição para os inimigos do espiritismo que nós damos? É quando nós traímos a própria doutrina. É quando nós traímos a própria doutrina. É a maior contribuição, porque o espiritismo deve ser propagado pelo exemplo, não pela palavra, pelo exemplo. Quando eu traio a mim mesmo, quando eu traio a própria doutrina, eu estou alimentando os maus espíritos. Só que aí as pessoas caem num outro extremo. Então eu tenho que ser perfeito para ser espírita. Não, porque aí você esqueceu a definição do verdadeiro espírita, que se reconhece pelo esforço para domar, né, primeiro pela sua transformação moral, aquele grupo que conseguiu, né? Eu acho que aqui deve ter alguém que já conseguiu, mas tem o segundo grupo, que é o que está se esforçando para domar as suas más inclinações. Então, é aquele que está tentando domar as más inclinações. Porque senão a gente faz uma coisa terrível, que é o espírita que quer ser espírito puro antes da hora. Porque tem gente tão iludido que já acha que é o espírito bom encarnado. E tem outras pessoas mais iludidas ainda que transforma espíritas em espíritos bons. E aí exige daquele espírita uma postura, não, como se ele não tivesse erros. Gente, não importa se é médium, não importa se é palestrante, não importa se tem obra social, nada disso exime a transformação moral. Não existe nenhum espírita que você possa dizer assim, olha, esse representa tudo de correto. Todos têm falhas. Isso não quer dizer que são maus. Não tem nada a ver com você não ser maus, né? Mas aí o que é que você tem que fazer? Separar o joio do trigo. Cada um de nós tem talentos, cada um de nós vai contribuir. Estou falando na causa espírita, falando da causa espírita. Todo mundo tem talento, todo mundo vai contribuir. Cuidado. Algumas sementes vão produzir 10, outras vão produzir 100 e outras vão produzir 1000. Não queira produzir 1000 se você é 10. Produza seus 10. E aí a gente não, porque senão fica um povo endeusando encarnado. Gente, pelo amor de Deus, é demais para minha cabeça. Então, promover. Exatamente. Promover, né? Você cerca as pessoas e coloca ela num patamar, né? E aí eu que gosto, junta a fome com a vontade de comer, pronto, eu gosto de ser endeusado e os outros endeusam. E aí o que é que acontece? Essas pessoas, mais uma vez, a ação dos maus espíritos sobre os espíritas sempre foi... Eu tenho um estudo particular quando eu digo assim, ó, depois que fascina, não desfascina. Nunca conheci alguém que desfascinou. Nunca. Não, depois de... Gente, é impressionante, você sabe, todo mundo vê que está errado, mas aí tem uma coisa que às vezes a gente não quer dizer que está errado. Por quê? Porque aquela pessoa já se colocou numa condição tal
que parece que se eu disser para ela que está errado, primeiro eu já vou me sentir mal em dizer. Porque parece que eu estou cometendo um crime contra a pessoa. Segundo, a pessoa não vai querer ouvir. É impressionante. Olha, o que eu já vi de fascinação, assim, de coisas absurdas, que eu digo assim, gente, mas está todo mundo ouvindo o que eu estou ouvindo? Está todo mundo lendo o que eu estou lendo ou só eu que estou vendo? E depois que fascina, não desfascina. Pode ser. Por isso que eu sempre, o Rodrigo levantou ali a bola, o grande medo é a fascinação. Mais do que a subjugação, é a fascinação. Porque, meus amigos, depois que a pessoa acredita que é o que ela não é, para você tirar ela da coisa. Porque assim, os maus espíritos fazem sempre esse movimento. Ó. Ela lhe coloca em evidência, depois lhe derruba. Aí você vai admitir de novo? Não vai, porque o seu orgulho não deixa. Nós tivemos vários médiuns que passaram por isso, desde a época do Kardec. O Kardec conviveu com vários médiuns que se fascinaram, o Kardec conviveu com médiuns de cura que se fascinaram, porque é muito fácil médium de cura se fascinar, médiuns que psicografava e dava comunicações lindas se fascinaram, e é engraçado, ó, o Kardec, ele faz uns meia-culpas, mas assim, algumas coisas ele diz assim, eu me arrependo. E uma das coisas que ele diz, eu me arrependo, é textual, ele diz, eu me arrependo de certos elogios que eu fiz a médiuns. Certos elogios. Então, não se elogia médiuns, elogia-se comunicações. Médiuns, não. O médium, não. Se você está encantado por um médium, saiba, você está fascinado. Se encantou. Se você, olha, aquele médium, se esse sentimento, você nutre esse sentimento, saiba, você já está com o pé na fascinação. Não são médiums, são as comunicações, são os espíritos. O que encanta é o bem, porque lembra quando ele diz, a fé é contagiante. A fé contagia, não é a mediunidade que contagia, não. É a fé espírita, é isso, tá bom? Sim, então, aqui eu ia dizer, eu queria tanto passar esse parágrafo, mas ele disse assim, mas eles estão adiantados hoje, foi a Tiane que resolveu fazer em 2 minutos a reunião dela. O resultado de uma imperfeição. Se não fala da imperfeição, a imperfeição moral que dá acesso ao mau espírito. Chegou aí? As causas físicas se opõem às forças físicas. A uma causa moral tende a se opor a uma força moral. Então, se um mau espírito está querendo me perturbar, eu devo não aceitar moralmente aquilo. Então, é mau espírito. A tese espírita diz, se é um mau espírito que está querendo me constranger moralmente, eu devo inverter pela oração, pelos bons... Você não presta. Aí eu começo a listar as coisas que eu tenho de bom. As pessoas que estão do meu lado, que me apoiam. Ninguém gosta de ti. Aí você tem que observar. Todo mundo diz isso? Será que não tem alguém? Você tem que... É algo moral, tá? Para preservá-los das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, o que as mais das vezes basta para livrar do obsessor sem recorrer a terceiros. Então, a maioria das vezes basta que o obsidiado trabalhe o seu interior. O auxílio deste se faz indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque aí, não raro, o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. Então, meus amigos, as obsessões graves são as que degeneram em subjugação e em possessão. Não sendo isso,
Eu tenho que trabalhar o meu interior. Por isso que eu não posso dizer assim, olha, eu preciso de uma mediúnica. Eu preciso trabalhar. Você tá, a sua vontade acabou? O seu livre-arbítrio acabou? Porque se não acabou, se você ainda pode fazer o seu papel, é você quem tem que construir os novos hábitos, pela prece, pelos bons pensamentos. Comece a leituras novas, frequente grupos de apoio, trabalhe, modifique-se. Agora, se a obsessão é por isso que o Rodrigo falou desde o começo, né? Ó, pergunta o guia, qual é o nível da subjugação? É uma subjugação? Como é que tá? Eles é quem vão dizer. Quase sempre a obsessão exprime uma vingança que o espírito tira e que com frequência se radica nas relações que o obsediado manteve com ele em precedente existência. Então, a maioria das vezes é uma vingança e está vinculado a existências passadas. Maioria das vezes. Mas tem casos de obsessão. Eu pretendo na próxima semana falar de um caso de obsessão de uma encarnação mesmo, dentro dessa encarnação mesmo, tá bom? Deixa eu só pedir para o Rodrigo fazer a consideração final, Rodrigo. Na semana que vem a gente vai tratar só dos casos graves e a prece. Fala aí, Rodrigo, mais algum ponto? Então, sempre lembrar, né, que são os espíritos que podem nos colocar na pista da verdade a respeito de uma obsessão, mas se a principal qualidade que a gente precisa adquirir, os médiuns, os evocadores, é nos tornar experimentados, significa que a gente precisa estar preparado para sempre colocar do avesso as explicações dadas. O que isso significa? Se você consulta um guia e ele diz, trata de uma obsessão, você, como evocador, precisa sempre colocar do avesso, se não for uma obsessão. Quais são os sinais que me indicam que não é uma obsessão? Se o espírito vem e diz, são muitos, você precisa sempre colocar do lado avesso e ver, será que são mesmo? Vou examinar os sinais, os sintomas, para ver se são muitos ou não. Se necessário, eu consulto com mais de um médium, em outra reunião, faço esse trabalho de verificar o que se passa. Se forem muitos casos que aparecerem para vocês tratar pretensas obsessões, saibam que geralmente não é para se dedicar a nenhum deles, porque os guias, quando eles apresentam um caso de obsessão, eles sabem que isso dá muito trabalho. Vocês vão ver na parte prática que vocês vão precisar gravar, transcrever, examinar as comunicações, orar pela pessoa, se importar com ela, procurar ter notícias entre uma reunião e outra, fazer um estudo de caso sobre a situação. Então, um grupo que tem 4, 5, 6 casos, um único grupo, eu digo, não um centro, um único grupo, tratando ao mesmo tempo, pode ter certeza que não vai dar muito certo, porque vai ser difícil examinar as variáveis envolvidas. Então, não que isso não possa acontecer, mas você vai precisar ter uma sofisticação muito grande, muitas pessoas para transcrever, muitas pessoas para examinar, muitas pessoas para orar, e isso às vezes se torna insustentável. Então, termino a minha fala dizendo que a gente sempre precisa se tornar-se experimentado, no caso das curas das obsessões, é sempre colocar as informações que vêm dos espíritos do avesso, e sempre examinar, se não for assim, e se não for dessa maneira, e sempre fazer novas perguntas para esclarecer as dúvidas. E, se necessário, consultar por mais de um médium. Então, essas as coisas que eu teria para dizer para vocês, com base na experiência, né? Porque são quase 11 anos desse método de trabalho, e eu já vi de tudo. Já vi desde espíritos que estavam enganando um grupo, depois de 9, 10 conversas, não era ele ligado à pessoa. Já vi obsessões que não podiam ser curadas.
já vi grupos querendo atender pessoas que pretensamente tinham vários espíritos ligados a ela. Não vai dar certo, né? Então, por isso é bem importante que vocês, para o futuro, examinem os textos de Kardec, como a gente vai ver na semana que vem com relação às obsessões graves, como pessoas que querem colocar em prática aquilo ali. E vocês precisam se imaginar nos desafios que vocês vão enfrentar na parte experimental. Porque eles existem e vocês, para se tornar experimentados, vão precisar adquirir as ferramentas necessárias para enfrentar esses desafios. Porque, veja bem, há muitas obsessões para ser curadas, mas é como um químico. Realmente, há muitas medicações para serem desenvolvidas para curarem as doenças. Mas você pode se queimar, você pode prejudicar as pessoas, você pode produzir explosões no seu laboratório. Então, quando você fala de uma ciência como a ciência espírita, você precisa se tornar experimentado, o que significa preservar a autonomia no uso da razão, e aprender quais são vamos dizer assim, as dificuldades inerentes à consulta aos guias, no caso das obsessões, a lida com os casos mais complexos, e percebendo aí as estratégias que os maus espíritos estão usando para nos impedir de ajudar as pessoas que realmente sofrem. É isso. Eu disse, eu parei de. Antes eu ia, quando o pessoal me chamava para falar da palestra, eu contava muitos os casos que a gente já pôde trabalhar. Eu disse, eu parei de usar essa estratégia. Eu só falo agora só sobre o evangelho, assim, essa coisa, porque eu falava no sábado sobre um caso, na outra semana tinha 10 pessoas do mesmo caso, porque todo mundo acha que o caso dela é uma obsessão grave. Todo mundo acha que está subjugado, todo mundo acha que tem uma possessão, né? Todo mundo acha. E nunca ninguém pensa assim, mas será que eu sou aquele caso em que o Kardec diz que basta a transformação moral para afastar o mau espírito? Porque a maioria é pela prece e a transformação moral. Semana que vem nós vamos tratar dos casos em que isso não é possível, que só isso não basta. Por quê? Porque o livre-arbítrio e a vontade já foram alterados. Então, esses casos, tá bom? Vamos só encerrar e a gente faz a prece. Deixa só o Felipe encerrar, semana que vem a gente continua.